Tornaram a confundir-se, na mesma escuridão, o dia e a noite naquela cozinha úmida e imunda, sem luz, sem ar, sem noção de tempo. A escuridão, a morte, a umidade viscosa e fria, as ânsias do corpo e a agonia na alma, tudo fluía num só rio turvo e tenebroso, sem margens nem fim. A mãe já não saberia dizer há quantos dias estavam ali. Já não pensava nem sentia coisa alguma. Estava por inteiro imersa nesse rio lodoso e nauseante. Dir-se-ia que mesmo a morte do rapaz ali ao pé dela deixara-a indiferente, porque já não existiam mais laços, nem esperanças. Cada ser, um animal respirando, porejando, querendo saciar-se, talvez apenas querendo fechar os olhos e cessar. Esse então é um trecho aqui do No Exílio, que é um romance de 1948 da Elisa Lispector. Bom, esse romance aqui ele foi o único da Elisa que meio que escapou ileso do total descaso das editoras para com a obra dessa autora, e ele ganhou essa nova edição aqui em 2004 pela José Olímpio. Então, não sei, mas pode ser que você ainda encontre ele em livrarias por aí, por esse Brasil afora. Mas enfim, como eu disse em vários dos meus vídeos, e isso é uma coisa que eu vou dizer até o último vídeo da Elisa que eu fizer, a obra da Elisa ela vai basicamente por duas vertentes que nós já conhecemos. Uma vertente é a vertente mais existencialista, onde a gente pode encontrar, por exemplo, lá O Muro de Pedras, que é um livro dela que eu já fiz vídeo, o link vai estar lá embaixo. E a outra veia é uma veia mais de tentar retomar a sua história, uma vertente mais autobiográfica, e justamente de tentar recuperar um pouco dos costumes e da tradição judaicas a partir do texto literário, que no caso aqui, No Exílio, é um bom representante dessa segunda vertente. E assim, dos livros dela que eu já li, esse daqui é o mais autobiográfico de todos. Se você for pegar, por exemplo, aquele Retratos Antigos, que é outro livro dela que eu já fiz vídeo no canal também. Se você for pegar aquele livro, você percebe que a maioria daquelas memórias que ela tem são de anos antes da perseguição aos judeus começar na Ucrânia, até alguns aninhos depois. Aqui ela faz exatamente o contrário. Ela começa alguns poucos anos antes e vai até o momento em que eles já se instalaram aqui no Brasil e ela já está, enfim, empregada e adulta e etc e tal. Bom, então o livro vai começar com a personagem principal, que se chama Lisa, né, de Elisa. Assim, todos os nomes desses personagens aqui representam um dos membros da família. Então, a Lisa é a Elisa, a Etel é a Tânia, a Nina é a Clarice, a Marim é a Marieta, que é o nome que a mãe da Clarice adotou aqui no Brasil, né? E o Pincas é o Pedro, que é o nome do pai da Clarice aqui no Brasil, da Clarice e da Elisa aqui no Brasil. Bom, enfim. Então a Lisa está num trem, ela acabou de sair de uma estadia de 18 meses em um sanatório. E agora que ela já está bem da saúde, ela resolveu ir embora dali. E o trem para numa estação e o jornaleiro está anunciando que decretaram o Estado judaico. Ela pega o jornal e quando ela começa a ler, então, ela começa a se lembrar de toda a trajetória familiar da Ucrânia até o Brasil. Então, a partir desse momento, isso é o primeiro capítulo. A partir de então, a gente volta no tempo, lá para mais ou menos 1916, aproximadamente, que é o momento, então, em que essa narradora começa a narrar os fatos que permearam o exílio dessa família. Enfim, então a primeira coisa que ela vai nos contar é de uma noite em que ela, com 5 anos, se lembra de que a família estava em uma carroça junto com várias outras pessoas, todos tentando fugir. E eles estão nessa carroça, é noite e assim, eles estão totalmente apavorados porque eles precisam passar a fronteira, só que próximo da fronteira o serviço de segurança é muito grande para que nenhum judeu escape. Enfim, nesse momento está ela, o pai, a mãe e as duas irmãs dentro dessa carroça junto com essas outras pessoas.
E tudo estava indo muito bem até o momento em que eles escutam o comandante do exército dar ordem para que a carroça parasse, abre a porta e manda todo mundo sair e diz que vai matar todo mundo. Só que assim, o carroceiro, que era ali um contrabandista, acabou convencendo ali, ele conhecia o comandante, acabou convencendo ele a liberar o pessoal, só que antes de liberar essas pessoas, ele vai e toma todos os objetos de valor. Então, alianças, joias, tudo que essas pessoas tinham é subtraído, claro, dinheiro também, né? Enfim, é roubado e as pessoas seguem ali. Enfim, essa então é a primeira coisa que essa narradora vai nos contar das suas lembranças. Na verdade, não é a narradora, né? Mas enfim, que essa personagem se lembra. Bom, o fato é que eles conseguem de fato atravessar essa fronteira, só que não é porque eles atravessaram a fronteira que tudo está bem, porque afinal de contas eles atravessaram de uma cidade para outra. O interessante é que eles saiam o mais rápido possível da Ucrânia para poder ganhar a vida fora dali. Mas tá, uma vez que eles saíram daquela pequena cidade em que eles estavam confinados e conseguiram, enfim, atravessar e tudo mais, a gente vai acompanhar como que é a vida deles durante alguns dias depois, né, dessa travessia. E assim, durante esse período, a saúde da mãe das meninas começa a piorar, porque assim, esse é um ponto muito polêmico da biografia, tanto da Elisa quanto da Clarice, que é o que aconteceu com a mãe delas. A mãe delas, durante um pogrom, ela sofreu algum tipo de violência e ficou com uma doença degenerativa que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas enfim, se você for pegar, por exemplo, lá o Benjamin Moser, ele vai falar que ela foi violentada. Não saberemos. Todas as fontes dele, curiosamente, já morreram. Mas enfim, se você for pegar a professora Nádia, ela vai já por outra vertente. Provavelmente a mulher recebeu algum impacto muito forte na cabeça. E isso acabou, como não havia boas condições de cuidar da saúde da mulher naquela época, ela começou a desenvolver essa doença degenerativa. O fato é que, a partir desse momento, então, a gente começa a acompanhar como que essa mãe vai se tornando cada vez mais incapaz. Então, assim, ela não aguenta mais andar, ela não aguenta mais se movimentar muito bem. E daí a gente observa por vários momentos o pai, que era uma pessoa totalmente frágil, assim, só de você olhar as fotos do Pedro, você vê que ele era uma pessoa totalmente, que ele não era forte. Ele tem que pegar e carregar a mulher por longas distâncias e coisa do tipo. Então, assim, a gente vai acompanhando esse pequeno estágio por enquanto. Quando eles conseguem finalmente atravessar e chegar em alguma outra cidadezinha mais pra frente, essa narradora volta ainda mais no tempo e faz com que a gente fique sabendo por que razão eles saíram da cidade natal deles, que eu não sei pronunciar o nome, que se chama Sauran, não sei. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas enfim, é este nomezinho aqui. Sei lá, se você aí fala Yiddish, ou ucraniano, enfim, você deixa lá embaixo uma maneira correta de se pronunciar. Bom, o fato é que nessa cidadezinha, então, onde nasceu lá a Elisa e a Tânia, essa família tinha ali um pequeno comércio. O pai era dono de uma pequena loja de acessórios, de bolsa, de sapato, coisas do tipo. E daí tudo ia bem quando começaram alguns rumores de que vários tipos de violência estavam sendo cometidos contra judeus por toda a Rússia, e que esses movimentos que se chamavam de pogroms estavam chegando cada vez mais próximos ali da Ucrânia. Essas pessoas começam a ficar um pouco preocupadas com aquilo, mas enfim, eles vão tocando a vida como dá. O fato é que durante um dia, o Pedro, o pai, né, por conta dessa profissão dele, ele tem que viajar para uma cidadezinha comercial que se chamava Odessa. E ele viaja e deixa ali a mulher e as filhas. Só que no momento em que ele viaja, o que acontece? O exército branco invade essa vila onde essas pessoas moravam e destrói absolutamente tudo.
E assim, eles vão destruindo cada lugar da cidade assim, com uma precisão fenomenal, de modo que eles vão destruindo a cidade num ponto em que eles vão encurralando esses judeus cada vez mais para um único extremo dessa cidade, para que todos morram de uma única vez. Mas enfim, o fato é que a Marieta, que é a mãe, como eles tinham uma vida aparentemente boa, ela resolveu abrigar algumas pessoas dentro de casa para poder ajudar ali, né? Porque afinal de contas o espírito da coletividade mandava que isso que fosse feito. Só que aí, desses ataques, ela acabou sofrendo essa violência que não fica claro. Ela é descrita aqui no livro, mas não fica claro exatamente o que acontece. Mas enfim, qualquer coisa depois eu vou procurar o trecho aqui e vou deixar a transcrição lá embaixo para que você tire suas próprias conclusões. Mas ok, o fato é que depois dessa violência, então, esse estado da mãe vai começando a piorar. Essas outras pessoas que estavam dentro da casa dela acabam fugindo por conta disso. Só que ela consegue se esconder no porão da casa com as 3 filhas. E assim, ela se esconde e não leva nada. Então passam-se dias, as crianças começam a chorar de fome. E ela resolve subir, né, para a rua para poder ver se está tudo bem, para que ela possa conseguir alguma comida. E assim, a descrição que ela faz da cena que ela vê é uma coisa. A narradora diz que se viam carroças com pessoas mortas passando, e as casas totalmente depredadas e, enfim, saqueadas, e pessoas chorando. E imagine, meu Deus do céu. Eu já tinha lido esse livro, mas essa releitura, ela me deixou totalmente abalado. Sério, eu acho que eu nunca tinha lido um livro que me deixasse tão chocado quanto essa releitura que eu fiz aqui do No Exílio agora. Por isso que eu te digo, você tem que ler no momento que você esteja mais pra cima, porque senão ele te derruba também. Mas bom, passados então alguns dias, a mãe consegue ali alguma comida para alimentar as filhas. Passados alguns dias, o Pedro volta de viagem, pensa que aconteceu alguma tragédia, mas ele acaba reencontrando ali a família e resolve que eles precisam fugir dali. Eles vão então para uma cidadezinha vizinha, lá que ainda não foi atacada. Lá eles ficam ali numa espécie de pensão. E assim, essa pensão acaba recolhendo várias pessoas feridas e tal. E o momento em que eu li para vocês é o momento em que a família está presa em uma cozinha totalmente lacrada para que ninguém descubra que eles estão ali. E assim, acabou de ser depositado aos pés ali da mãe um rapaz por volta de uns 16, 17 anos, que estava com um ferimento na cabeça. E assim, a Marieta ainda tentou ali. Eu tô falando Marieta porque eu não vou ficar falando Marin, porque eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas enfim, a Marieta acaba ajudando a cuidar ali daquele menino, mas no fim das contas ele não aguenta e morre também. E assim, o momento que eu li é justamente esse momento em que essa mulher está diante desse corpo com as filhas no colo. Então, enfim, Bom, vamos tocar a narrativa aqui, porque senão o negócio vai ficar feio. Mas enfim, a gente vai então acompanhando como que é a vida dessa família a partir desse momento em que eles resolvem deixar a cidade natal deles. E assim, eles vão indo de cidade em cidade e, é claro, cada vez que eles passam por uma cidade, não há trabalho, não há comida, não há água, não há casa, não há nada. Então, assim, o pouco dinheiro que eles tinham vai se acabando ao longo do tempo. E assim, conforme esse dinheiro vai se acabando, junta-se o fato de que eles precisam comprar comida, só que aí a comida sobe muito, porque afinal de contas não tem para todo mundo. Então, assim, eles têm que pagar para se hospedar nos lugares. O Pedro não tem serviço, então ele tem que se virar como pode ali, fazendo alguns bicos e coisas do tipo. E enquanto tudo isso vai acontecendo, só para piorar um pouco mais a situação, a mãe começa a ficar cada vez pior. Então chega um momento em que é descrito aqui que ela tinha que se arrastar pelo chão de uma dessas pousadas em que eles ficaram, para que ela pudesse chegar até o banheiro, por exemplo. Então, assim, a maneira como a Elisa constrói esse livro, o excesso de descrições que ela faz, é uma coisa muito, mas muito, mas muito rica.
Eu nunca vi muito o sentido em livros que descrevem demasiadamente as coisas, mas nesse daqui a coisa fica muito visual, sabe assim, você vê aquela cena, você vê aquelas pessoas naquele tipo de situação. Mas tá, o único momento em que parecia que as coisas fossem ficar boas foi no momento em que o Pedro, né, aprendeu a fazer sabão com banho de porco e com essas coisas assim. Então ele começa a fazer sabão para poder vender para as outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas lavavam a roupa e se lavavam usando cinzas, né? Como tudo pegava fogo, eles iam, pegavam as cinzas e esfregavam a roupa e aquilo ali limpava a roupa teoricamente. E daí o sabão ele conseguiu vender um pouco mais, porque o sabão limpava mais do que cinzas, obviamente. Mas enfim. Só que quando tudo parecia que estava indo, se encaminhando bem, ele já tinha conseguido juntar um dinheiro para eles poderem fugir dali, o que que acontece? Ele fica doente. E assim, ele fica doente por semanas. E daí não tem quem ajude, não tem quem faça sabão, não tem quem trabalhe, não tem quem faça nada. A mãe não pode trabalhar porque, afinal de contas, ela está inválida. As filhas não podem trabalhar porque são todas crianças, né? Elas não têm nem forças para trabalhar. E assim, então a mãe ela começa a vender as coisas de casa. E tem um momento, e esse para mim é um dos momentos mais tristes do livro, tem um momento em que não tem mais nada para ser vendido. Então a mãe tira os sapatos, enrola, porque como estava nevando para todo lado, né? Ela enrola os pés com os trapos do vestido, ela rasga uma parte do vestido, enrola os pés nesses trapos e começa a andar com os trapos, porque ela precisa vender os sapatos para conseguir dinheiro para comprar comida. E assim, logo depois disso, quando ela pensa que não vai ter mais nada, a Lisa, que é a personagem principal aqui, ela vinha desde do início do livro, ela vinha falando que sempre teve uma boneca muito bonita junto de si. E daí ela percebe que ela tem que vender aquela boneca. E assim, o momento em que ela se desapega dessa boneca é um momento muito triste, porque a mãe fica tão sem reação que ela nem agradece nem nada. Ela pega a boneca e simplesmente sai andando em busca de tentar vender ela para comprar alguma coisa. Mas tá, depois que o Pedro então se recupera dessa doença, ele volta ali a trabalhar. Essa série de ataques parece que dá uma amenizada, então eles conseguem ali se reconstituir nessa outra cidadezinha. Só que aí quando as coisas pareciam que estavam indo bem de novo, tudo recomeça, só que dessa vez muito pior. E daí o Pedro resolve que eles precisam sair dali para que eles consigam continuar vivendo. Não importa como, mas eles precisam sair dali. Então ele pega todo aquele dinheiro, vai, aluga, contrata ali um sujeito muito suspeito para poder passar eles para o outro lado da fronteira. Esse sujeito acaba tirando quase todo o dinheiro que eles têm, eles ficam só com 50 copecs no bolso, então assim, que era muito pouco, mas tá. Quando eles conseguem então atravessar a fronteira e começam a peregrinar por alguns países da Europa ali, a gente vai acompanhando como que é a vida deles durante esse período, porque veja, eles saíram daquele foco dos ataques principais, mas por todo lugar que eles passavam, eles ainda tinham um estigma de serem imigrantes e de ser judeus e esse tipo de coisa. E enfim, há um momento aqui também que é muito, muito triste, todos os momentos desse livro são tristes. Mas enfim, eles estão ali num barco, eles já foram para a Romênia e agora eles passaram ali, se não me engano, pela Alemanha e pegaram um navio para que eles pudessem vir aqui então para o Brasil. E nesse navio então tem um determinado momento em que o pai sai ali do porão do navio, né, da terceira classe, e vai para dar uma olhada no mar. E quando ele está fazendo isso, a filha mais velha, que é a Lisa, ela resolve ir acompanhar o pai porque ela não consegue dormir. Por que ela não consegue dormir? Porque tem ratos passando por cima dela. E ela morre de medo de ratos, então ela sai dali e vai acompanhar o pai. E nisso ela para na escada e fica olhando, porque na hora que ela está saindo do porão do navio, ela vê que vem descendo uma moça, e essa moça era extremamente bem vestida e ela estava com um pote de doces na mão. A moça fica meio assim e acaba entregando esses potes para ela.
A menina acaba aceitando aquilo, só que quando ela olha para o pai, ela vê que o pai ficou muito envergonhado. Então ela vai e joga esses doces no mar. E daí a gente percebe que essa menina, a Lisa, ela ia se privando de várias coisas ao longo de toda a vida, justamente para poder agradar o pai, para poder ajudar, para poder, enfim. E é muito interessante porque sempre quando a gente vê a versão da Clarice dos fatos, porque a gente tem que perceber que a Clarice aqui era um bebezinho ainda. Sempre que a gente vê a versão da Clarice dos fatos, ela sempre mostra uma coisa mais alegre, que ela não se lembrava de ter passado fome e coisas do tipo. Quando você entra em contato com isso e você vê a realidade nua e crua das coisas, é surpreendente, é um choque. Esse daqui é um livro chocante. E assim, a gente começa a perceber então por que a Elisa tinha essa coisa tão, tão melancólica, tão tristonha. Durante mesmo nos momentos mais alegres dos textos da Elisa, ainda assim é uma alegria meio sofrida, uma alegria meio que com remorsos por estar alegre. E quando você lê isso daqui, percebe o tipo de privações que ela teve que se impor para poder ali ajudar na estrutura familiar, você começa a entender um pouquinho melhor. Porque assim, como ela era mais velha, tudo aquilo que a mãe teoricamente deveria fazer acabou recaindo sobre ela. Então, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar das irmãs, ela tinha que deixar de comer para dar de comer às irmãs mais novas, ela tinha que ajudar o pai nos afazeres, ela tinha que cuidar da mãe quando a mãe não conseguia mais se movimentar, então era ela que dava banho, que trocava, que vestia, que alimentava, que fazia tudo pela mãe. Enfim, então a gente vai percebendo como que a vida dessa menina foi sendo minada. Sabe aquela vida assim em que nada de bom acontece? É a vida dessa personagem aqui. Mas tá, eles chegam então aqui no Brasil e quando você pensa, finalmente as coisas vão melhorar, não melhoram. Por quê? Porque os parentes deles aqui no Brasil são extremamente escrotos. Então assim, a menor oportunidade que eles têm para jogar na cara dessa família que eles só foram salvos por causa da bondade desses familiares é uma coisa mesquinha. E pensar que eram membros da própria família, que assim, eu já fico revoltado lendo isso. E daí eu lembro que isso realmente aconteceu. Sabe assim, eu lembro que esse livro ele é autobiográfico, essas coisas realmente aconteceram, que isso não é totalmente ficção. Então, assim, quando eu penso que uma família pode tratar os outros desse modo, é revoltante, gente. Mas, enfim, você fica se perguntando, quem afinal de contas é pior? Será que são os desconhecidos lá? Ou será que são essa família que está ajudando o Pedro e as filhas e a mulher? Mas, enfim, e a gente vai acompanhando, assim que eles chegam no Brasil, a gente vai acompanhando como que é a adaptação deles aqui. Então, assim, as meninas sofriam, sobretudo a Lisa, sofriam bullying, né? Naquela época não tinha esse nome, mas enfim, sofriam bullying na escola porque elas não conseguiam falar direito o português. Elas sofriam bullying porque elas eram extremamente diferentes das outras pessoas, porque elas eram pobres, porque, enfim. O pai, ele sofria vários tipos de privações porque afinal de contas ele não sabia como lidar muito bem com o mercado daqui. Afinal de contas, a gente tem que pensar que o Brasil nunca foi um posto da industrialização. Então, assim, aqui, se lá na Europa as oportunidades de emprego já eram mínimas, aqui eram menores do que isso. Mas, enfim, a gente vai acompanhando então nessa última metade do livro como que é essa adaptação dessa família aqui. E assim, gente, nada de bom acontece na vida deles. Sério mesmo. Quando você pensa que alguma coisa boa está para acontecer, não acontece. Essas coisas boas não vêm nunca. E assim, quando eles já estão aqui, além de todo esse fato, durante toda essa viagem a família sempre foi muito unida. Quando eles chegam aqui, esses parentes que os acolheram começam a gerar intrigas ali. Sobretudo entre a mãe e o pai. Então eles começam a discutir bastante. Assim, é um momento muito desconfortável do livro, você vê como que essa família vai se fragmentando, como que esse pai tenta desesperadamente manter esses laços e manter
a tradição judaica viva ali no cotidiano dessa família, e como que ele fracassa miseravelmente. E, enfim, o livro ele vai se encaminhando para isso, e há um momento aqui, acho que a partir do capítulo 20, 21 mais ou menos, a gente começa a acompanhar duas coisas, na verdade. A gente começa a acompanhar a vida dessa família, por um lado, mas também a gente começa a acompanhar uma série de informações sobre como que foi o período pré-Segunda Guerra Mundial e como que essa família de judeus recebeu a informação do que estava acontecendo lá, né? Do que o Hitler estava fazendo lá pelas bandas europeias. E isso é uma coisa muito interessante porque a Clarice, na única entrevista em que ela fala da questão do judaísmo na vida dela, em que a repórter pergunta se ela é judia, ela fala que ela é judia, mas que ela não acredita muito nisso, porque ela se pergunta muito qual tipo de eleição é essa que Deus teve para o povo judeu, de deixar que o Hitler faça o que fez com esse povo escolhido pela divina providência. Então você percebe que até mesmo ela, com toda essa tentativa de esquecer ou de apagar esse passado, ainda assim a gente percebe sempre uma mágoa que resta ali. E assim, se a mágoa lá, nessa entrevista, já é sentida, imagina aqui em que as coisas são contadas com detalhes. A gente vai acompanhando esse pai, buscando ajudar como pode esses irmãos judeus que estão espalhados pela Europa, ele tentando fazer contribuições, seja em dinheiro, seja em mantimentos, enfim. E daí eu fiquei pensando, poxa, mas o cara, ele não tinha o que comer, mas mesmo assim ele ajudava as outras pessoas, sabe assim, é um livro muito bonito, gente. Assim, eu não contei nem um terço do que acontece aqui, e nem vou contar mais porque, enfim, eu já estou me sentindo mal de novo, mas assim, como eu disse pra vocês, eu acho que ficou claro pela maneira como eu falei no vídeo, escolha um momento para você ler esse livro. Sério mesmo, assim. Eu acho que seria, para mim, esse e O Muro de Pedra são dois livros excelentes para quem está começando a ler Elisa. Mas esse daqui, você tem que ler ele, assim, preparado. Eu já estava preparado e fiquei totalmente abatido depois que eu reli esse livro. Porque, assim, ele tem vários tapas na cara aqui. Então, se prepare para apanhar quando você for ler isso daqui. Enfim, não vou falar mais nada da história, porque senão vou estragar. Não dei spoiler nenhum, porque há spoilers a serem dados aqui. Enfim, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Eu vou procurar esse livro para vender, e caso eu encontre e faça, eu deixo o link lá embaixo para que você compre ele também, porque esse é um livro que vale realmente a pena, e é um livro muito atual. Eu ia falar isso, já ia esquecendo. Você lê esse livro na época em que há essa debandada em massa do Oriente Médio para a Europa, eu acho que isso foi uma das coisas que me afetou bastante, porque você pensar essas pessoas que deixam a vida para trás para tentar continuar vivendo, é terrível. E assim, isso daqui te aproxima um pouquinho só da realidade que não deve, que essas pessoas devem estar vivendo agora. Mas enfim, eu não vou falar mais porque senão... Enfim, era mais ou menos isso então. Um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau.